O deputado Assis Carvalho está usando o grande expediente e o senhor tem 25 minutos. Deputado Assis Carvalho, do PT, do Piauí, que tem uma atuação marcante, principalmente na área tributária e de saúde. Senhor presidente, todas as pessoas que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação desta casa, senhores deputados que já usaram aqui essa tribuna no dia de hoje, nós devemos destacar aqui alguns pontos que achamos por demais relevantes. De um lado, ontem, senhor presidente, a presidente Dilma, numa das solenidades mais concorridas que eu já estive nos últimos tempos, nos últimos anos, lá no Palácio do Planalto, lá foi lançado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E foi um momento muito emocionante, quando ali a presidente, se expressando, chegou de forma emocionada até a chorar, por o rico momento que nós estávamos passando ali. E dentre os muitos temas levantados, podemos destacar os 4 grandes eixos deste grande plano, que é exatamente o acesso à educação, que é um objetivo de todos nós, a cidadania como um todo, mas destacando aqui o acesso à assistência social, o acesso à saúde das pessoas com deficiência e a questão da acessibilidade, com o olhar principal para a questão da mobilidade urbana, que todos nós sofremos com a mobilidade urbana, mas as pessoas com deficiência certamente sofrem muito mais. Então eu queria hoje parabenizar aqui o governo da presidente Dilma, os vários ministérios que ali tiveram presentes, destacando a atuação da ministra Maria do Rosário, que foi o porta-voz, naturalmente, de todo este trabalho que foi apresentado no dia de ontem. Um outro ponto que destacamos aqui, senhor presidente, é que com muita alegria recebemos a bela notícia que o Brasil ocupa neste momento a 6ª maior economia do mundo. E isso a gente registra com muita alegria, no momento de crise mundial, e a gente percebe que o Brasil vem fazendo o dever de casa corretamente. É só para lembrar que no início dos anos 90, o Brasil ocupava a 8ª economia do mundo. O governo tucano conseguiu a façanha de levar o Brasil para a 12ª economia do mundo. O governo Lula, com o seu dever de casa correto, fazendo as coisas como tem que ser feita, melhorou esse desempenho, já ficamos na 8ª, estávamos na 7ª e tivemos a alegria aí nos últimos dias, 48 horas, de receber as informações que já somos a 6ª economia e esperamos, se Deus quiser, ir para a 5ª e ocupar cada vez mais um espaço de destaque nessa disputa mundial da força econômica, do qual o Brasil vem se apresentando muito bem. Mas, senhor presidente, hoje, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do meu estado, o estado do Piauí, completa 51 anos de existência. E como ex-presidente militante da Casa dos Bancos Públicos, faço uma homenagem aqui aos colegas que lutam por melhores condições de vida dos trabalhadores, que constrói aquele banco social, que é a nossa Caixa Econômica Federal, e constrói este país. Com mais de 5 décadas de existência, a Associação do Pessoal da Caixa do Piauí rememora as lutas e o compromisso com a classe trabalhadora e com a missão social que os bancos públicos, como a Caixa, exercem. A Caixa, para nós bancários, sempre foi mais do que um mero local de trabalho. É um instrumento para a construção de políticas públicas que melhoram a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Quando estive na presidência da Associação da Caixa, busquei com meus colegas dirigentes fazer uma gestão voltada para o interesse de todos os trabalhadores e trabalhadoras, abrindo mão do mero corporativismo, praticando e participando e apoiando os movimentos populares, como a Marcha dos 100 mil e o Grito dos Excluídos. Protagonizamos a luta do Comitê em Defesa dos Bancos Públicos, porque uma das metas do governo tucano era privatizar toda a rede de bancos públicos. Combatemos a precarização das condições de trabalho e salários e fomos vitoriosos em vários processos que garantiram os direitos dos bancários. E esta luta foi também um aprendizado. Onde quer que eu esteja, a Associação do Pessoal da Caixa
o movimento bancário é uma fonte inspiradora da luta por melhores condições de vida do nosso povo. Parabenizo a todos os que constroem a Caixa Econômica Federal, na pessoa da presidente da associação do meu estado, minha querida Assis Araújo, e todos os funcionários da Caixa nacionalmente, na pessoa do nosso querido presidente Jorge Hereda. Esse momento é também um tempo bom para olhar o que construímos antes e o que estamos fazendo agora. A Caixa, especialmente nos últimos 9 anos, destacando o governo Lula, do trabalho da minha querida Maria Fernanda, do Carlos Borges e agora do presidente Hereda, como também do Nelson Antônio de Souza, nós compreendemos que tem dado uma inestimável contribuição ao desenvolvimento do Brasil. Neste item destaco a excelente atuação do banco no meu estado do Piauí, sob o comando competente atual do meu querido Emanuel Veloso, que vem fazendo um belíssimo trabalho no meu estado. Eu quero parabenizá-lo pelo seu compromisso com o nosso povo, que sucedeu o também conceituado e grande superintendente, meu querido Herbert Buenos Aires, que melhorou o desempenho da Caixa no Piauí e hoje dirige os destinos da Caixa Econômica de Alagoas, que eu tenho certeza que lá também terá o mesmo sucesso. Na superintendência deles, tanto do meu querido Emanuel como do querido Herbert Buenos Aires, a Caixa se amplia no Piauí, investindo 12,2 milhões de reais na instalação de 12 novas agências em 9 municípios, com inauguração já marcada a partir agora do mês de janeiro e, se Deus quiser, durante todo o próximo ano, com a contratação de 115 concursados para o trabalho nas novas unidades que vão levar a melhor qualidade de atendimento aos piauienses. Foi uma batalha nossa, tivemos em vários momentos, acompanhando o governador Wellington Dias, para que ampliássemos a nossa Caixa do estado do Piauí, e agora temos esse pleito atendido, nos alegra muito. Como em Água Branca, São João do Piauí, a minha querida Valência, que era uma luta muito grande nossa, Teresina, dentre tantos outros municípios que serão beneficiados. É também, principalmente, com o trabalho dos colegas bancários que a Caixa se consolida como operadora de políticas públicas de extrema relevância, como o programa Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da história do Brasil. A Caixa é o instrumento do governo federal para realizar o sonho brasileiro da casa própria, para reduzir desigualdades como a redução do déficit habitacional e, para muito além disso, se tornou um dos pilares do desenvolvimento econômico ao incentivar a indústria da construção civil, desencadeando todo um processo de produção de itens para a construção, criação de empregos, contratação de estrutura de transporte, comercialização de unidades habitacionais, investimento no mercado imobiliário, além de reduzir o déficit habitacional do Brasil. A movimentação gerada pela Minha Casa Minha Vida contribuiu para que o Brasil sofresse menos os impactos da crise de 2008 e agora novamente desta crise de 2010 e 2011. A bem-sucedida política pública alcança os menos favorecidos, dá oportunidade a milhões de pessoas, mesmo com menor renda, de ter sua própria casa e sair do aluguel. No Piauí, o valor dos investimentos em habitação, contratados e a contratar em 2011, chega perto de R$1 bilhão, já supera os 973 milhões de reais, segundo dados da Superintendência do Estado do Piauí. Até outubro deste ano, a Caixa aplicou 508,6 milhões de reais na construção de 10.233 casas e apartamentos na zona urbana. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, já construiu teto a 4.716 famílias, o que chegamos a beneficiar praticamente 20 mil pessoas. Do total de 14 empreendimentos, foram entregues até outubro último em 7 municípios piauienses. O valor investido é superior a 173 milhões de reais. Pessoalmente, tive presente em vários momentos, como na minha querida Parnaíba, em Piripiri, em Teresina, porque é um trabalho permanente. Estão em análise para a contratação até o final deste ano 9 novos empreendimentos em 4 municípios, totalizando mais 347 milhões de reais para beneficiar 7.218 famílias. Serão mais cerca de 30 mil pessoas a serem beneficiadas. A Caixa já tem 9 empreendimentos na planta para ser contratados até o final de dezembro deste ano para a construção de 901 casas, um investimento de 103,6 milhões de reais. O Programa Nacional de Habitação Rural está sendo analisado a contratação de mais 430
30 casas na zona rural, no valor de 5,6 milhões de reais. E estão previstos 7 projetos para contratação até o final deste ano, num total de mais de 270 unidades habitacionais, no universo de 3,7 milhões de reais. Por trás desses números estão vidas, pessoas, famílias inteiras que são beneficiadas com uma política pública que cumpre uma demanda social importante na vida dos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, uma ação inédita e inovadora na área da moradia. Para garantir o sucesso desta política habitacional, é necessário que o poder público e a sociedade estejam atentos e busquem soluções para alguns problemas, dentre os quais destaco a dificuldade de titulação das terras e entraves burocráticos, a questão dos imóveis vazios em confronto com a quantidade de pessoas sem teto e a especulação que já percebe com os imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. A titularidade das terras, um problema recorrente em várias políticas públicas em todo o Brasil, tem se apresentado e tem dificultado o avanço do programa Minha Casa Minha Vida na zona rural. Não obstante, as facilidades que o governo oferece aos moradores rurais, às famílias mais pobres, justamente as que mais precisam, vivem geralmente em terras alheias e não conseguem permissão para construir uma moradia digna. É necessário e urgente encontrar soluções para esses casos que são a maioria. Ontem mesmo eu estive reunido com o doutor Célio Isidório, que ora gerencia o projeto do Plano Nacional de Habitação Rural, então, como também o crédito fundiário. E lá nós tratamos dos beneficiários invisíveis, que são os mais vulneráveis, porque eles não têm terra, não são organizados em sindicato, em associação, em cooperativa, não estão em nenhuma entidade, e às vezes nem documentos essas pessoas têm. Então, o Ministério das Cidades emitiu a portaria de número 406, de 2 de 9 de 2001, que desburocratiza o direito sucessório. Mas precisamos convencer o Ministério da Cidade a emitir uma nova portaria que deverá estabelecer novas regras do uso capião, incluindo posseiros de terras particulares sem oposição, agilizando assim a titularidade, que é outro entrave que nos prejudica bastante. Um outro ponto que destacamos ainda é a questão do ITR para essas pessoas de baixa renda. Vamos trabalhar, portanto, meu querido presidente, que a gente lute pela sua isenção, porque são pessoas naturalmente que precisam de todo o apoio do governo para que a gente ajude a resolver o problema conhecido do nosso Brasil sem miséria, com a inclusão de mais de 16 milhões e 600 mil pessoas que precisam ser incluídas. Outra questão que precisa ser analisado é o do déficit habitacional comparado à quantidade de imóveis vazios. O Ministério das Cidades trabalha com um déficit em torno de 8 milhões de moradias, concentrado nas famílias com renda de até 3 salários mínimos. A base são os dados do Plano Nacional por Amostragem Domiciliar, realizado pelo IBGE em 2006 e atualizado por estimativa. A pesquisa da Fundação João Pinheiro, que serve como base para o Ministério, aponta a falta de 7,9 milhões de moradia, o que equivale a 14,5% dos domicílios do país. O déficit é um pouco mais elevado na zona rural, que corresponde a 16,1% do total de residência. Na zona urbana, equivale a 14,1% do total de domicílios. No Piauí, por essa pesquisa, o déficit supera 158 mil domicílios. Dados do censo de 2010, divulgados pelo IBGE no final do ano passado, mostra que o número de domicílios vagos no país é de 6,7 milhões de moradias, incluindo que estão em construção, mas não as de veraneio, que de forma temporária também estão sempre desocupadas ou ocupadas temporariamente. É próximo, portanto, do déficit habitacional brasileiro, em torno de 8 milhões. Então, as casas desocupadas e o déficit está muito próximo, por isso precisamos tomar algumas providências. Por isso, o poder público, legislativo, executivo e judiciário e também a sociedade precisam refletir sobre esses dados. Já foram propostas medidas como a taxação progressiva de imóveis desocupados por períodos longos, a fim de inibir a manutenção de imóveis vazios. O recurso arrecadado deveria ser canalizado para a construção de moradias para a redução do déficit habitacional. É preciso refletir. Quanto à especulação, gestores têm denunciado que, infelizmente, pessoas contempladas com imóvel têm vendido e voltado para se inscrever novamente, tomando a oportunidade de outras famílias. É preciso ter legislação
bem definida para esses casos, de forma a inibir esse tipo de conduta e garantir ao máximo de pessoas o acesso à moradia. Portanto, senhor presidente, reafirme meu orgulho de ser da Caixa Econômica Federal, um banco público que contribui significativamente para o desenvolvimento do Brasil. E espero contribuir, fazendo a minha parte, aqui nesse parlamento, colaborando para resolver esses problemas que relatei aqui, a fim de deixar a Caixa com mais possibilidade ainda de cumprir o seu relevante papel de responsabilidade social, que tem sido muito competente, graças a Deus. Mas, senhor presidente, além desse tema que eu queria destacar aqui hoje, tem um outro tema que eu também não poderia deixar de registrar. Nós ainda estamos comemorando a sanção da Lei 12.519, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que institui o dia 20 de novembro como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Ao mesmo tempo, refletindo sobre os dados do Censo 2010, divulgado essa semana, que retrata a desigualdade, problemas históricos brasileiros, em que as pessoas que se declaram negras e pardas são a maioria, 50,7% da população. Mas ganham bem menos, morrem mais cedo e têm menor escolaridade que as brancas. E nesse contexto, do Ano Internacional do Afrodescendente, instituído pela ONU, que destaca as comunidades quilombolas como uma significativa parcela das numerosas questões que envolvem a população negra do Brasil. A Fundação Cultural Palmares mapeou 3.524 comunidades quilombolas no Brasil. Mas, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, há outras fontes que chegam a estimar 5.000 comunidades em todo o estado da Federação. Em todos os estados da Federação. São comunidades constituídas a partir de fugas com ocupação de terras livres ou recebidas como pagamento de serviços ou ainda a permanência nos locais que ocupavam em grandes propriedades. Caracterizados pela resistência e autonomia, simbolizando a transição das condições de escravo para a de camponês livre, as pessoas estão há séculos vivendo e produzindo no mesmo local, em grupos que mantêm a identidade étnica, que não se restringe a traços biológicos como a cor da pele, mas a um processo que inclui a centralidade, a ancestralidade, elementos linguísticos, trajetória histórica, organização política, religiosa e social próprias. Passado mais de 100 anos do fim da escravatura, amparados na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho e garantidos há mais de 20 anos pela Constituição Federal de 1988, que assegura a propriedade definitiva aos remanescentes dos quilombos, seria óbvio que a questão das comunidades quilombolas estivesse resolvida, mas não é o que ocorre na prática. Recentemente, esta casa promoveu uma audiência pública de iniciativa dos deputados petistas, meu grande amigo Amauri, que preside esta sessão, o Valmir Assunção, o Domingos Dutra, o Pariton, para tratar da demarcação de terras indígenas e quilombolas. Inclusive a ação direta de constitucionalidade de número 3.239/2004, ajuizado pelo DEM, que contesta o decreto 4.887/2003, que assegura importantes conquistas à comunidade quilombola. O ponto de maior debate foi a titularidade, onde quilombolas reclamaram da lentidão dos processos de titularização e denunciaram a invasão de seus territórios por fazendeiros que usam a violência para manter a propriedade. De fato, o número de terras tituladas é ainda muito limitado. O presidente do INCRA, Celso Lacerda, disse na audiência pública que há mais de 1.100 processos em andamento no Brasil. Até agora, segundo dados do movimento, apenas cerca de 200 comunidades têm título de propriedade, algo em torno de 6% das comunidades estimadas pelo movimento. No meu estado, Piauí, são mais de 50 comunidades em 27 municípios, onde vivem mais de 4.000 famílias. Somente 5 processos de titularidade foram concluídos até aqui, que é um índice muito baixo. A partir do governo Lula, e como fruto da mobilização do movimento negro, é que os quilombolas começaram a ter acesso a políticas públicas. O Programa Brasil Quilombola atua no acesso à terra, desenvolvimento local, direito de cidadania, segurança alimentar, saúde, infraestrutura, como água, estrada, energia, saneamento. Porém, sem titularidade, não é possível acessar políticas públicas. Há uma burocracia obstruindo a luta pelo reconhecimento das comunidades e sua permanência nas terras. Mas o ponto principal é que há grandes interesses em torno da questão agrária.
O modelo atual de produção beneficia os grandes produtores em detrimento dos pequenos, dos quais os quilombolas são prejudicados. Além da regularização fundiária, existem outros fatores que preocupam. Estados com maioria da população negra e parda, como o Piauí, onde lá nós chegamos a 75,8% da população, ela é parda ou preta, segundo dados do Programa Brasil Sem Miséria, não tem espaço institucional para tratar de suas questões específicas. O Piauí teve no governo do hoje senador Wellington Dias uma diretoria da igualdade racial. Hoje não tem mais nada na estrutura de governo, o que eu atribuo ser um grande equívoco. Segundo denúncia do movimento negro do Piauí, estados e municípios não estão implementando a Lei 10.639 de 2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. A prática escolar ainda segue o modelo tradicional de uma educação excludente. Como secretário de Saúde do meu estado entre 2007 e 2010, descobri algumas especificidades que precisam ser tratadas. A população negra é mais vulnerável a doenças como a anemia falciforme, por exemplo, que na minha gestão chegamos a realizar eventos para divulgar e articular ações conjuntas com essa finalidade. Existe no âmbito do Ministério da Saúde o Programa Nacional de Saúde da População Negra, onde os estados recebem recursos para cuidar dessa população. Porém, no Piauí não está funcionando a contento, segundo denúncia do próprio movimento negro. Senhor presidente, quem aprendeu com a corajosa Esperança Garcia, lá da minha terra, escrava que se rebelou ainda na época da escravidão, o valor da luta pelos direitos humanos. Quem aprendeu com Zumbi dos Palmares o valor da resistência pela liberdade. Quem abomina a infância da escravidão, não tem como não se dignar diante de tamanhas injustiças. Mais de 100 anos após a abolição da escravatura, a violência, a miséria, a exclusão persistem e causam danos irreparáveis à população negra, onde quer que ela esteja, nas cidades grandes ou em comunidades organizadas. A regularização fundiária nas áreas é o início da reparação da dívida histórica do Estado brasileiro junto a essas populações. E deve ser acompanhada do acesso a políticas públicas a que todos os cidadãos brasileiros têm direito. Moradia, saneamento, esporte, lazer, capacitação dos educadores públicos para a aplicação da Lei 10.639/2003, a valorização das manifestações culturais, edificação de estrada, desburocratização do acesso às políticas de ações afirmativas, garantia da segurança pública, já que as comunidades estão em zonas de conflito, comunicação com acesso à nova tecnologia, como a banda larga, que tem que levar à internet, capacitação e financiamento de atividades empreendedoras, implantação do ensino profissionalizante que leva em conta a potencialidades regionais. Eu mesmo, acionado pelos grupos quilombolas do meu estado, como os do município piauiense de Queimada Nova, liderada pela ativista Rosalina Santos, já solicitei ao Ministério do Trabalho a implantação do Plano Nacional de Qualificação Profissional para comunidades quilombolas do Piauí. Esse resgate da dívida social deve entrar, de fato, na agenda das políticas públicas e deve ser responsabilidade do Executivo e parlamentos federais, municipais e estaduais e também da Justiça. E precisa ser feito logo, pois a falta de expectativa de soluções para esses problemas conduzem ao agravamento de mais um que nos incomoda muito, que é a questão do êxodo rural, no qual especialmente os jovens acabam migrando para as grandes cidades em busca de oportunidades e sofrendo as consequências que nós aqui já debatemos aqui em outras ocasiões, quando discutimos aqui a questão da agricultura familiar. Mas, senhor presidente, o próximo dia 20 de setembro, Dia da Consciência Negra, deve lembrar a todos nós que a luta quilombola é secular e digna de admiração e apoio deste parlamento e de toda a sociedade brasileira. Permitam-me cumprimentar a militância do movimento negro do meu estado, do estado do Piauí, em nome da grande piauiense, esta militante histórica, a minha querida Assunção Aguiar, e dessa grande militante, a minha querida Rosalina Santos, lá de Queimada Nova. E que o dia 20 de novembro deve nos lembrar também o sofrimento por que passam as comunidades quilombolas ainda hoje. E rememorar a situação
de violência que nos foi denunciado e que nós não podemos ignorar. Nós não podemos silenciar diante da violência que ainda temos, além do preconceito de lhe negar um direito assegurado em lei, que foi uma conquista da militância, uma conquista daqueles e daquelas que acreditam exatamente na luta daqueles e daquelas que ocupam e têm um papel relevante em nossa terra, que são as pessoas de origem afrodescendente. Era isso. Deputado, eu pediria para o senhor assumir a presidência, enquanto eu me pronuncio. O deputado Sérgio Brito também vai fazer uso da palavra como liderança, mas enquanto Sérgio Brito não chega, o senhor assume a presidência aqui para a gente se pronunciar. Concedo a palavra para fazer comunicações parlamentares, conforme versa o artigo 90 do Regimento Interno, o deputado Amaury Teixeira, neste momento aqui faz comissão parlamentar representando o Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, deputado Assis Carvalho, parabéns pelo seu discurso, pelo seu compromisso.